8h49. Seguimos viagem aqui com o nosso quadro Vamos até Brasília conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar bastante de relacionamento e a complexidade de um relacionamento entre três poderes. O desentendimento entre o presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal está gerando cada vez mais desgaste entre os poderes. O presidente do STF, o ministro Luiz Fux, acusou o presidente da República de espalhar mentiras e também cancelou aquele encontro que ocorreria entre os chefes dos três poderes. Encontro que já teve uma primeira data, mas foi cancelada devido à saúde do presidente da República, que teve de ser internado. E agora haveria uma nova data, só que, pelo jeito, essa nova data não vai existir mais. O presidente, durante aquela live de toda quinta-feira, reagiu e disse que os ministros não podem mais dar, nas palavras dele, peruadas e interferir nos outros poderes. Vamos ver. O presidente da República tem reiterado ofensas e ataques de inverdades a integrantes desta corte, em especial os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, sendo certo que quando se atinge um dos integrantes, se atinge a corte por inteiro. Além disso, Sua Excelência mantém a divulgação de interpretações equivocadas de decisões do plenário, bem como insiste em colocar sob suspeição a rigidez do processo eleitoral brasileiro. Diante dessas circunstâncias, o Supremo Tribunal Federal informa que está cancelada a reunião outrora anunciada entre os chefes de poder, entre eles o presidente da República. Quanto à nota do senhor ministro Fux, é um direito dele fazer a nota. Ele havia me convidado para a reunião de chefe de Estado, sem falar comigo, resolveu decidir. Deixar bem claro, ministro Fux, na minha palavra aqui não tem nenhum ataque ao Supremo Tribunal Federal. Zero. Ministro Barroso e ministro Alexandre de Moraes. Os senhores têm que entender que os senhores não são dono do mundo, não são dono da verdade. Os senhores não foram eleitos para decidir o futuro de um povo. Quem foi eleito foi eu e o Congresso Brasileiro. Vocês foram eleitos para interpretar a Constituição. É o lugar de vocês. Vocês não podem continuar legislando, dando piruada, interferindo, dizendo o tempo todo que eu ou o parlamento deve ou não deve fazer. Alexandre Garcia, é possível afirmar que não existe atrito, que esse tipo de troca de palavras é absolutamente natural e que deve ser desse jeito, ou a gente está falando de fato de uma instabilidade já declarada? Parece um rompimento, né, entre dois poderes, o que significa rompimento do segundo artigo da Constituição, da harmonia entre poderes, tanto de um lado como de outro. É bom a gente lembrar que isso começou ao contrário, com paz, né? O presidente Bolsonaro foi ao Supremo, de lá saiu combinada essa reunião entre os chefes de poder, que o presidente do Supremo, numa atitude de moderador, de juiz supremo, cancelou. Ele não disse, eu não vou, ele disse, está cancelada a reunião, como se fosse superior aos demais. Eu não vou, poderia permitir que os outros poderes se reunissem. Mas essa história de levantar suspeição, né? A eleição tem que estar acima de qualquer suspeita. A gente sabe disso. Então, levantar suspeição, acho que é crítica. Mas ele adotou mexeu com dois, mexeu com todos. Né? E agora o presidente mexeu com todos. Lembrando episódios aí de interferências, né? de questões que são prioritariamente do próprio poder, interna corporis, como o Supremo anterior, os times anteriores, as equipes anteriores do Supremo decidiam. Isso é uma questão interna da Câmara, a gente não se mete, questão interna do Senado. O próprio ministro Fux mencionou isso no discurso de posse dele, da presidência, se não me engano, 10 de setembro do ano passado.
disse que o Supremo não tem que se meter em questões políticas, mas foi se metendo, ativismo. Tem jurista que diz que foi por causa das luzes da TV Justiça, que começou assim, foi o ministro Marco Aurélio que decidiu transmitir as sessões, que aí subiu a fogueira das vaidades, né? Veio ativismo, uma certa militância em relação ao Poder Executivo. O ministro Celso de Mello chegou a anunciar que pediria o telefone celular do presidente da República, depois de impedi-lo de nomear um diretor da Polícia Federal, né, que é um subordinado do presidente, né, via ministro da Justiça. Então, são os dois lados, né? O Supremo, talvez, por ter começado essa interferência que desgostou o chefe do Executivo, o chefe o presidente do Senado, o presidente da Câmara baixaram a cabeça quando foi mandado abrir uma CPI lá no Senado, quando foi preso um deputado, né, passando por cima do que está escrito na Constituição, da inviolabilidade. Essa é uma outra questão séria, né? Que questões do artigo 5º, várias alíneas do artigo, incisos do artigo 5º simplesmente passaram por cima, alegando a pandemia, né? Então, é uma questão de atrito que parece agora um rompimento, né, entre poderes, né? E aí, né? Isso se chama crise institucional, como você mencionou, Elisa. E na sua opinião, Alexandre, o Supremo está interferindo no trabalho do Executivo, interferindo no trabalho do Legislativo? Bom, nem é questão de opinião, é questão de fato. É só constatar os fatos, né? Aquilo que eu mencionei. Manda abrir uma CPI. O Senado disse, sim, senhor. Abre uma CPI que não estava nem na ordem de abertura. Quem estava na boca para entrar em campo era a CPI das ONGs da Amazônia, né? Mandou abrir uma CPI. O Senado obedeceu. Mandou prender um deputado, a Câmara ainda endossou, né? É uma interferência. Proibiu o presidente de nomear um diretor da Polícia Federal, um subordinado, né? É uma interferência muito clara. Claro que o Supremo tem... Nada escapa à justiça. Toda e qualquer demanda a justiça tem que aceitar, né? Mas há casos em que é claramente o chamado interna corporis, é uma questão interna da exclusiva jurisdição do chefe do Poder Executivo ou do presidente do Poder Legislativo, da Câmara, do Senado. E há essa interferência, esse ativismo, como dizem aí juristas de grande fama, como Modesto Carvalhosa, como Ives Gandra Martins, né? Elisa. Alexandre, você acredita que partidos políticos, por exemplo, poderiam se afastar do presidente Bolsonaro e até quando a gente observa a eleição do ano que vem, justamente por causa da postura do presidente? Ou, na verdade, todo mundo já conhece o presidente, sabe como ele é, pode defini-lo como um homem muito sincero ou podem defini-lo como um homem que não compreende o limite democrático da palavra? Olha, continuando um pouco o que o Mollica falou a respeito do temperamento do presidente, outro dia um velho amigo me ligou dizendo, puxa, Bolsonaro tem que calar a boca, eu votei nele, mas ele tem que calar a boca. Aí eu perguntei, e quando você votou nele, ele estava de boca fechada? Né? Ou, simplesmente, ele não é hipócrita, ele continua igual, né? E essa fala aí, eu estava observando, os seguidores do presidente estão aplaudindo. O presidente não leva desaforo para casa, está peitando o Supremo, né? Então os partidos políticos vão atrás, ano que vem tem eleição. Isso não vai... acho que não é esse o interesse dos partidos políticos em relação a esse choque. Estão observando, né? E eles também têm o interesse de preservar as suas autonomias dentro do poder político, né? que é diferente do poder judiciário. Essa é uma questão em que parece que o poder judiciário está exercendo também poder político.
Isso é que envolve essa, eu diria, uma triste questão, porque não é bom para o país entrechoque entre poderes, é péssimo. Elisa? Vamos agora para as decisões dos parlamentares do Brasil. Os deputados federais integrantes da comissão especial formada para analisar a PEC do voto impresso decidiram pela rejeição do texto apresentado pelo relator do projeto, o deputado Felipe Barros. Foram, então, no resultado final, 23 votos contrários à impressão do voto como procedimento obrigatório nas eleições, contra 11 favoráveis. Apesar dessa derrota na comissão, a proposta deverá ser levada para a votação diretamente pelo plenário da Casa, segundo o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Alexandre, como você avalia primeiro a decisão, então, em cima da PEC do voto impresso? Já era um cenário que você imaginava? E mais, acrescentando ainda uma pergunta sobre a postura de Arthur Lira, você acredita que o presidente da Câmara vai bancar essa discussão e levá-la adiante? Bom, vamos à origem disso, né? Não seria essa goleada de 23 a 11. Né? 23 é mais do que o dobro de 11. Foi uma goleada. Não seria se não tivesse havido a interferência do Supremo. Né? 2 ministros fizeram reuniões com 11 lideranças partidárias, né? E houve mudanças. Tiraram gente que ia votar a favor e puseram gente para votar contra. No PSD, no PL, no Patriota, no MDB, no Solidariedade, no PV, né? Diriam, puxa, PV. Sim, estava a Paula Belmonte, que não é do PV, mas estava ocupando a vaga do PV. Ela foi tirada também, né? Depois disso. Porque partidos devem ter telhado de vidro e devem ter baixado a cabeça também, né? Então, bom, isso em primeiro lugar. E vejam só que interessante, no mesmo dia, o governo dá uma goleada no plenário, 286 a 173, na privatização dos Correios. Isso agora ainda vai para o Senado, né? Mas, enfim. E numa comissão, o governo sofre uma goleada, né? De 23 a 11. Então, foi essa história. Votaram aí contra, obviamente, as esquerdas, mas o DEM, Patriota, Novo, PSD, PL, MDB, né? E votaram a favor o Progressistas, o PSL, o Podemos, o PTB, o Republicanos e o PSC. Bom, vamos agora a Arthur Lira. Ele fez uma declaração bem significativa e baseado, claro, no regimento interno. Ele disse que a decisão de comissão é opinativa, não é terminativa nesse caso, né? Então, é apenas uma sugestão de texto que, havendo recurso ao plenário, vai ao plenário. Certamente haverá recurso ao plenário, mas tem mais uma etapa hoje. Aí, um dos trocados, né, que entrou no lugar de outro, o Júnior Mano, do PL, foi encarregado de mudar o parecer, né, fazer um outro parecer e apresentá-lo assim que puder, né? Talvez hoje até, se puder, né? Um parecer assim, digamos, de conciliação, né? Então, a gente ainda está esperando o resultado dessa discussão que, pelo jeito, ainda está numa fase inicial. Elisa? 9h03, seguimos ao vivo aqui com o Liberdade Agora, de Opinião. só uma coisinha. Por favor. Só um registro, né? O Dr. Freud está aqui do meu lado, me cochichou no ouvido, né? Parece assim um ato de masoquismo a pessoa dizer assim, eu não quero mais garantias além das que o tribunal está me dando para o meu voto e para o voto dos meus eleitores. Eu não quero, né? Parece um ato de masoquismo. Elisa? Alexandre Garcia disse ao Fernando Molica que ele tinha um chorinho ainda para poder fazer uma interrupção e acrescentar informação. Você também, fique à vontade para quando quiser acrescentar alguma informação. Afinal de contas, aqui a opinião
é com vocês. Vou trazer agora o próximo assunto, então, Alexandre, às 9h04, e é um combo, né? Colocando eleição do ano que vem junto com a possibilidade ou não de apoio do Exército Brasileiro ao presidente Jair Bolsonaro. E por que eu estou falando isso? O comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira, sinalizou a integrantes do governo que a força não vai apoiar qualquer tentativa de ruptura institucional no país. O recado foi dado e, segundo a apuração do analista de política aqui da CNN, o Caio Junqueira, esse recado chegou ao presidente Jair Bolsonaro. Embora haja nas forças apoio ao voto impresso, generais têm dito que não vão entrar em aventuras se o voto eletrônico for mantido e se o presidente Jair Bolsonaro for derrotado nas eleições do ano que vem. A CNN procurou a assessoria do Exército, que preferiu não se manifestar. Pois bem, Alexandre, como você avalia então as palavras ditas agora e esse apoio ou não dos militares com o presidente Bolsonaro? Bom, essa não é uma questão de apoio dos militares ao presidente. O presidente é o comandante supremo das Forças Armadas, né? As Forças Armadas são instituições permanentes, nacionais, elas não são partidárias, né? Elas praticam a política com P muito maiúsculo, caixa muito alta, e o comandante do Exército não manda recado para o presidente da República. O comandante do Exército se reporta diretamente ao ministro da Defesa, né? E jamais mandaria recadinho para o presidente da República. Agora, isso levanta uma questão, né? A questão do poder moderador, que divide as pessoas. Muitos dizem, inclusive o próprio Supremo, que o poder moderador é a Suprema Corte, né? Agora, e outros dizem que o poder moderador é aquela última ratio regis, né? A última razão dos reis, que são as armas, né? Que seria esse o poder moderador, artigo 142 da Constituição. Agora, aí vem a pergunta da atualidade, né? Se aquele que se diz poder moderador, o Supremo, está envolvido num choque, né, com outro poder, quem é o poder moderador? Deixo a pergunta no ar. Agora, a Força Armada está a serviço da nação, a serviço da lei, da ordem, da Constituição, da defesa nacional, da proteção às riquezas, à fronteira, e costuma ela própria se autodenominar de povo fardado, né? Agora, felizmente, em tudo isso, a gente ouviu também o presidente ontem, na live dele, dizer que está pronto para se reunir com o presidente do Supremo, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, né, a portas fechadas, para rasgar o verbo. Então ainda temos uma esperança de que encontrem saídas para esse atrito entre Supremo e o chefe do Poder Executivo. Elisa? Caso exista essa reunião, esse encontro, com certeza estaremos aqui repercutindo as consequências do encontro. Alexandre, ainda dentro desse assunto, antes de passar para o próximo, quando o presidente da República diz que, se posiciona ameaçando a realização das eleições, caso o voto impresso não ocorra, ele continua contando com o apoio do Exército ou não? Você acredita que o posicionamento do presidente da República pode mudar de acordo com o apoio dos militares? Não, porque a premissa não é essa, né? O presidente em nenhum momento ameaçou a eleição, né? Essa é uma narrativa que está na interpretação da fala dele. O que ele disse é que eleição fraudada não é eleição, é uma fraude, né? Isso sim. Por exemplo, se não sair o voto impresso, o comprovante impresso do voto, obviamente vai haver eleição, mas vai estar todo mundo assim de orelha em pé, de antena em pé, para fiscalizar o que puder ser fiscalizado, né? Embora a gente tenha visto na votação de ontem, gente que aplaudiu
o Maia, o Rodrigo Maia, né, a aprovação do comprovante do voto em junho de 2015 e agora votou contra. Naquele masoquismo, olha, eu não quero que aqueles que vão votar em mim tenham a garantia, a segurança do seu voto. É uma coisa assim, é difícil que a razão explique a paixão contra o presidente da República só porque ele, mais uma vez, se manteve fiel à ideia, porque ele foi o autor do projeto de junho de 2015, que foi aprovado, né? Teve apenas 7 votos contra, né? Imagina só, naquela época. E agora os mesmos que votaram a favor votaram contra. Então, isso não tem dúvida, não existe dúvida sobre a eleição do ano que vem. A dúvida é sobre a possibilidade de fraude. A gente vai ficar dependendo da boa vontade dos hackers. Infelizmente, a menos que haja ainda uma solução aí para aquilo que foi votado ontem lá na Câmara, que deu 23-11. 9h10, vamos ao próximo assunto aqui do Liberdade de Opinião. O grupo de empresários que aderiu a um manifesto que repudia os ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral já passou de 6.000 assinaturas, segundo afirmou o ex-presidente da FEBRABAN, o Fábio Barbosa, em uma entrevista ao jornal O Estado de São Paulo. O presidente da República não é citado nominalmente no texto, mas afirma esse texto objetivamente que o país terá eleições e seus resultados serão respeitados. Os empresários também temem que a situação de crise política entre os poderes possa afetar a economia brasileira, já severamente impactada pela pandemia da Covid-19. Alexandre, na sua avaliação, então, até que ponto esse manifesto pode ter um impacto para o presidente Jair Bolsonaro em relação às eleições do ano que vem? Dar uma sacudida no presidente, né? Sem dúvida. Porque eles estão dizendo, na verdade, eles sabem muito bem que vai ter eleição, né? Foi o pretexto ali, ou estão acreditando nas narrativas, né? Mas eles sabem muito bem que vai ter eleição no ano que vem, seja como, né? Seja como for. Então, seria dispensável dizer pelas eleições do ano que vem, etc. e tal. Poderiam dizer por eleições limpas e não fraudadas. Aí já qualificaria a eleição, ela subiria, seria uma eleição acima de qualquer suspeita. Mas a questão é que eles temem que essa instabilidade política, né, agora com rompimento entre Supremo e Poder Executivo, pelo menos pela iniciativa do presidente Supremo, é preocupante isso, né? São dois poderes que têm que ser harmônicos, amando da Constituição. É obrigatório. Está escrito no 2º artigo da Constituição que eles sejam harmônicos. Eles são obrigados a obedecer à Constituição, né? Mas é claro que eles estão preocupados que a instabilidade oscila a Bolsa, espanta investimentos, né? Embora os investimentos estrangeiros aí estejam crescendo na Bolsa, a gente vê os números da Bolsa vão longe, né? São bilhões de dólares entrando. Há um otimismo, né? Talvez estejam preocupados em que esse otimismo vá embora. A gente está já um 4º mês agora de superávit, o último foi de 6 bilhões e 230 milhões na poupança. A poupança é um sinal assim, de que há reserva para crescer, né? Para investir, para criar emprego. Essa deve ser a preocupação desses empresários que, através desse abaixo-assinado, estão pedindo para o presidente para que não haja atritos, né, entre poderes, né? E agora deviam pedir também para o Supremo que não interfira nos outros poderes, não pratique ativismo judicial, que deixe a decisão sobre eleição aos legisladores, porque poder judiciário não é poder legislativo. O poder legislativo foi eleito para isso. Tem uma diferença também que é preciso considerar, né? Que são pessoas que são os mandatários,
O presidente da República é o primeiro mandatário da nação, todos no Congresso Nacional são mandatários e os brasileiros são os mandantes, né? Está lá consagrado pelo primeiro artigo da Constituição. Então, e o Judiciário é nomeado por dois poderes, indicado pelo Executivo e confirmado pelo Legislativo. Acho que a maior das virtudes continua sendo a humildade. Elisa? 9h14, encerramos aqui o Liberdade de Opinião. Alexandre, obrigada por mais um dia. 2 dias de folga do quadro, mas segunda-feira estamos aqui novamente. Segunda-feira de volta. Obrigado, Elisa. Aproveitem o fim de semana. Importante sempre lembrar para você que nos acompanha ao vivo aqui para todo o Brasil que todas as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.